Gostaria de começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, né? Dessa mesa virtual, que pode ter a forma geométrica que cada um queira dar, que nem é uma mesa redonda, mas é virtual e é muito bom estarmos juntos. Agradecer a Jaqueline, que dá todo o suporte lá para a gente e dá as orientações, e está aqui acolhendo e recebendo a gente nessa noite. E agradecer as minhas amigas, a Marcinha e a Paula, que a gente já teve a oportunidade de conversar e de se ver, né? Então, já valeu muito a gente tá vivenciando esse momento, né? E gostaria de agradecer também a cada criança, a cada evangelizando, que em algum momento eu tive a oportunidade de troca, né? Porque se hoje eu posso falar um pouco sobre esse tema, é porque eles existem na minha vida, né? Especialmente os meus bebês, que a gente está super afastado, a gente não está dando conta de uma atividade remota nesse momento. A gente tem aqui a Ilma, que é a avó da Vitória. A gente tem aqui a Mirinha, que é minha mãe, que é a avó da Letícia, que é outra que estava nessa idade da gente estar junto, né? A Aline, que é lá da nossa instituição também, que é a mãe do Thales, que já não é mais um bebê, mas para a gente sempre é, né? Então, agradecer a cada um deles, tá? A gente vai fundamentar a nossa fala, tanto eu, quanto a Marcinha, quanto a Paula, num livro da Dora Encontre, que não sei se vocês conhecem. Vocês veem invertido ou vocês veem certo? Vê certo? Eu vejo invertido. Não, tá Mas, certo. enfim, a Educação segundo o Espiritismo, tá? Da Dora Encontre. A Dora é uma pesquisadora na área da educação espírita. Ela fez doutorado, pós-doutorado, tendo a educação espírita como tema. Ela que é uma grande estudiosa da pedagogia espírita, né? Então a gente se baseou nela para poder falar um pouco, mas também vai ter aí a nossa experiência tanto nas instituições espíritas quanto da maternidade, né? Que todas nós três temos essa oportunidade nessa encarnação de ser mãe. Então, a gente vai precisar começar, a gente vai organizar assim, eu vou fazer uma fala inicial, depois vem a Marcinha e Paula, e eu só vou depois dar uma finalizada, foi a forma que a gente encontrou de alinhar, né, esse estudo. Mas a gente também vai interrompendo uma outra o tempo todo, né, isso que a gente combinou, amigas. E vocês, como a Jaque falou, podem ir colocando pergunta no chat. Se a pergunta for muito difícil de responder, ela vai direto para a Paula. Não. Isso não foi Mais ou combinado. menos, eu respondo. A Marcinha responde. Se for fácil, aí eu respondo. Tá bom? Na verdade, todos serão direcionados para a Bebel. Mas, enfim, vocês podem ir botando lá no chat que a gente faz uma troca bacana aí no final. Então, a gente vai precisar conceituar algumas coisas para saber de onde que a gente está falando, quando a gente vai falar da educação do ser integral, né? Na nossa perspectiva, que ser é esse? Que ser humano é esse, né? E aí a gente já vai trazer um conceito que é o ser interexistente. Quem vai falar isso a primeira vez é Herculano Pires, e a Dora, como uma discípula dele, né, vai explorar isso. Mas o nome é meio complicadinho, mas o conceito para a gente é super fácil. Que é entender que esse homem, que esse ser encarnado, que esse ser é um espírito encarnado. Que ele não vive apenas nesse mundo, nesse planeta, nessa existência. Ele tem essa particularidade da interexistência que é corpo e perispírito, né? Quando a gente olha para a criança ou para o jovem, entendendo que ele é um ser interexistente, que ele já teve outras encarnações, que ele tem uma experiência, que ele tem vivência de vidas anteriores, muda tudo no processo de educação desse espírito. Porque a gente não vai entender como alguns conceitos, por exemplo, da educação, tem uma linha que vai achar que eles dizem assim, que a criança é um papel em branco, nasceu, é um papel em branco. Cada experiência e cada vivência vai sendo ali registrada naquele papel, né? Então, tudo que eu fizer como mãe, por exemplo, a minha filha, tá ali, eu estou impregnando aquilo naquele papel que estaria em branco.
Isso é uma visão muito materialista da educação. A gente não vai partir desse princípio. A gente sabe que é um livro escrito que chega nas nossas mãos, né? A criança, o jovem, ele tem vivências anteriores. Então, a maneira como a gente vai se portar a essa criança tem que ser diferente. Não pode ser a mesma dessa pessoa que acredita que ele é um papel em branco. Então, o que é educação nesse conceito, né? Nessa perspectiva que a gente tem da educação espírita? A educar, a Dora vai dizer, é elevar e estimular a busca da perfeição, despertar a consciência e facilitar o processo integral do ser. A gente tem que entender que a educação vai muito além de um conceito mais raso, mais vazio de escolarização. Quando a gente pensa em educação, a gente pensa logo em escola, né? E a gente tem que ver que a educação vai muito além disso. Que essa relação educativa de educação, ela se dá em qualquer relação humana. Então, eu ensino, eu aprendo, eu me educo e eu também estou me educando numa relação. Qualquer relação, entre qualquer pessoa, de qualquer idade. Desde que tenha ali um despertar de alguma coisa boa. Então, nesse sentido, eu posso me educar com a minha filha. Minha filha pode ser um instrumento do meu processo de educação. Como? Se uma tem 5 anos e a outra tem 2, né? Mas é nessa relação que ela pode virar para mim e falar, mamãe, mas... E aí ela solta uma pérola, que não são poucas, né? Que eles soltam muitas pérolas. E aí eu paro e penso, é verdade, né? Então, é um processo que pode ser de mão dupla, mas mais do que isso, é um processo que pode acontecer em qualquer relação humana, entre qualquer pessoa, né? Mesmo que a pessoa não tenha consciência disso, que um está educando o outro, essa relação pode de fato existir. E aí tem 2 coisas que a educação não é, que a gente gostaria de falar, né? A educação não é apenas socialização, porque quando a gente fala também assim, vou botar a criança na escola para ela poder socializar, ficar com o amiguinho, né? E não é só isso. Porque se fosse só isso, aí você está limitando muito esse processo, né? E também não é só instrução, não é só aprender, não é só transmissão de conteúdo. O processo educativo ele é muito maior. E aí a Dora vai dizer qual é a finalidade, então, da educação, né? Ela vai falar, olha que bacana, ajudar o outro a evoluir. Isso é muito profundo, muito forte, né? Ajudar o outro. Não sou eu que sou responsável pelo processo de evolução da criança, mas eu sou responsável em ajudar a criança nesse processo que é dela, que é do espírito que está aqui reencarnando, né? Que está sobre a nossa responsabilidade em algum momento, que seja na escola, que seja no centro espírita ou que seja dentro de casa. E aí, ajudar o outro a evoluir, porque tudo caminha para a perfeição, né? A gente reencarna, essa encarnação, a ideia é que a gente dê mais um passo na nossa jornada de evolução, né? Que é um processo muito longo e é um processo educativo. A gente tem que ver a nossa evolução, o chegar à perfeição, como a gente estuda né, e aprende desde a evangelização, como um grande processo de educação nosso, individual. E aí a gente, por exemplo, tá aqui, a gente não tem noção de quando que a gente foi criado por Deus, quantas encarnações a gente já viveu. Quem já viveu mais que o outro aqui nessa sala, nós somos 36 pessoas. Quem é que é o espírito mais antigo? Nasceu primeiro? Foi criado primeiro? Quem é o mais novinho? Foi criado? Ninguém sabe, né? Então, mas uma coisa é certa, nós estamos todos nesse processo de uma educação, e aí eu tenho uma coisa para dizer que eu não sei se vai ser legal para as pessoas ansiosas, é um processo que não tem fim. Por quê? Porque a gente nunca vai atingir a perfeição de Deus. Então, o nosso processo é eterno. Caraca, Quando a gente se dá conta disso, dá até um medinho, mas é verdade, não tem fim. E a gente tem que buscar esse melhoramento constante, né? Então, essa encarnação na Terra, ela é breve, ela é uma etapa desse processo. Mas é bacana que a gente pense o porquê que a gente está aqui e qual é a finalidade, né? O que
que a educação deve ser capaz de fazer na vida de todos nós. E aí a Dora vai levantar 5 pontos para destacar a finalidade da educação. Aí eu vou tentar falar aqui bem rapidinho para passar a palavra para as minhas amigas. Fica à vontade. Eu vou falando. Jesus. Vamos lá. Vou falar 5 pontos. O primeiro, que é contribuir, que a educação contribua para desenvolver no ser a perfectibilidade possível nessa existência. Então, a gente não vai chegar à perfeição agora. Mas o que é o máximo que a gente pode chegar agora? Essa é uma finalidade do nosso processo educativo. E o meu, vamos dizer assim, o meu perfeito possível é completamente diferente do perfeito possível da Marcinha e da Paula. Então, a gente tem que pensar também que esse processo ele é individual, né? A segunda, facilitar o cumprimento da missão específica desse espírito aqui na Terra. A gente sabe que a gente nasce com um planejamento reencarnatório e vai fazer parte desse processo educativo a gente dar cumprimento a essa missão, né? Descobrir nas nossas aptidões, no que a gente sabe fazer, no que a gente precisa e dar conta disso aqui na Terra. Até porque é o passo que a gente tem que dar para o nosso processo evolutivo, né? Terceiro, ajudar o espírito a revelar suas características individuais. E aí ela vai falar uma coisa que eu acho tão bonita. Quanto mais a gente progride, quanto mais a gente avança, mais originais e únicos nós somos. E quantas vezes a gente vê um processo educativo que tenta modelar, que tenta fazer todo mundo ficar igual, que todas as meninas têm que gostar de rosa, que todos os meninos têm que gostar de azul, né? Quanto que a gente modela e o quanto que isso vai completamente contra a ideia da criação de Deus, quando pensa que, quer dizer, nos cria para sermos indivíduos únicos, né, e singulares. E à medida que a gente vai avançando na nossa trajetória educativa, a gente vai ficando cada vez mais único, né? Então a gente não tem que ser igual ao outro. Isso é na sociedade que a gente vive, então isso aqui só isso aqui já dá uma palestra, né? Então, vamos lá. 4, semear verdades e virtudes com vistas à eternidade. E aí a gente sabe que a educação ela pode alcançar outras vidas, que a gente às vezes está agora tendo a oportunidade de praticar ou de vivenciar coisas que a gente já teve contato em encarnações anteriores. É a ideia da semente, né? A semente foi plantada, estava lá. E começou a brotar agora. Nossa, sei lá, 2 séculos depois, 3 encarnações depois, mas ela foi plantada. Então, quando a gente se compromete, olha o peso que é isso na vida de todos nós. Quando a gente se compromete com o processo educativo do outro, a gente pode nunca colher os frutos disso, mas a gente está semeando, né? A gente está ali deixando a nossa marca, a nossa contribuição para esse processo que pode vir a despertar daqui a algumas encarnações, não tem problema. A gente está ali nesse processo, até porque a gente já descobriu que não vai ter fim mesmo, então pode ser daqui para frente, algumas, eu não estou com pressa. A Paula eu não sei, depois ela vai falar. E a gente que lute. A gente que A quinta finalidade da educação, ela vai dizer que é formar educadores. E aí não é necessário ser professor, né? Nessa nossa mesa virtual, eu e Marcinha escolhemos essa profissão, né, para a nossa vida. Paula já foi para o outro caminho, foi para a saúde, mas ser educador não significa, não necessariamente, ser professor, né? E aí a maternidade e a paternidade, ela está vanguarda assim, nesse processo de educar o outro, né? Eu não sou professor não, mas eu sou mãe, eu sou pai, então teu compromisso é grande, é bem grandão. E toda ação que contribui para a evolução do homem é uma ação pedagógica, não é querer puxar brasa para nossa sardinha não, né, Marcinha? Mas, de fato, quando você está contribuindo para a educação do outro, você está pensando nos processos educativos. Todo processo educativo pressupõe uma ação pedagógica. E aí a gente quer entender, então, o que é essa educação integral? Quando se pensa em educação do ser integral,
o ser, a gente já entendeu que a integralidade dele é corpo e espírito. Beleza. E a educação integral, como é que ela vai se dar? A gente vai ter que encontrar um equilíbrio em todos os aspectos do desenvolvimento. E aí o Pestalozzi vai dar, como que também, deixa eu só pegar minha cola aqui, tá? Que a gente tem ele vai conceituar a educação integral em um tríplice aspecto, né? Educar o coração, educar a cabeça e as mãos. E aí o coração vai no caminho dos sentimentos, a gente se desenvolver a partir das leis morais, né? A cabeça, o intelecto, mas não essa instrução que eu aprendo decoreba, né? Como a gente costuma dizer, mas a educação que vai fazer com que o outro desenvolva a sua inteligência, as suas aptidões, né, intelectuais. E as mãos no sentido do fazer, do construir, né? De botar a mão na massa mesmo. Mas para a gente conseguir equilibrar essas três potencialidades, né, do espírito, a gente precisa conhecer o espírito que a gente está lidando. Então, o pai e a mãe é conhecer seu filho. O professor na escola é conhecer o seu aluno. E nós, evangelizadores no Centro Espírita, é conhecer o seu evangelizando. E aí a gente tem que estar aberto à escuta, a gente tem que ajoelhar e olhar no olho dele, entender o que ele está dizendo, como que ele está querendo se expressar, né? Então, somente dessa maneira a gente consegue dar conta da educação desse indivíduo. Por quê? Entendendo que ele é um livro que já escrito de vidas anteriores, a gente tem que conhecer esse livro. Não é a gente que está escrevendo. A gente só está, na verdade, está lendo, né? A gente está à medida que eles vão mostrar para a gente quais são, quem eles são, né? E aí a gente chega nessa, então, quem é esse educador? Já vou passar a bola para vocês. Na nossa conversa, para preparar esse estudo, foi fundamental quando a gente percebeu que esse educador, que somos todos nós que estamos aqui nessa sala hoje, ele é modelo, ele é exemplo, né? A gente fica assim, nossa, mas como é que eu vou falar para minha filha não fazer determinada coisa que eu estou fazendo? Então, você é exemplo, você tem uma carga aí que é inevitável que a gente carrega, tanto o professor, quanto o pai e a mãe, ou quem é responsável por educar na família, né? Quanto o evangelizador e evangelizadora. Só que a gente também tem que ver esse educador como um ser imperfeito, que está nesse caminho junto com a criança, que pode se abrir e aprender junto com a criança, né? Então, é preciso, e aí não tem jeito não, a gente buscar a nossa melhoria, a gente trabalhar no nosso processo de autoeducação, porque ele vai ser constante, é você mostrar para a criança assim, olha, eu também erro, né? A gente não é perfeito, mas eu estou em busca também, como você está tentando, eu também estou tentando. A gente se colocar muito com o jovem, nossa, com o jovem isso é fundamental, né? Você se colocar como igual, porque na verdade somos todos iguais, né? Então a gente vê nesse processo de educação do ser integral, falei várias vezes aqui, de 3 cenários que são fundamentais, que são primordiais para essa educação, que é a família, que é a escola e que é o centro espírita. A escola a gente não vai se deter de falar aqui, porque a escola é o mundo, assim, ó, que, nossa senhora, o negócio lá é meio complicado de falar. Então, e também a gente não está falando para um público de professores, pessoas que estão na área da educação, na escola, e aí a gente viu que não fazia muito sentido a gente explorar isso aqui. Então a gente optou por falar mais sobre a família e sobre o centro espírita, como 2 cenários fundamentais para essa educação integral do ser. E aí é que eu passo a bola para as minhas amigas. Quem é? Sou eu. Vocês me ouvem bem, pessoal? Sim, amiga. Boa noite para todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês. Estou morrendo de saudades de cada um. Um beijo para vocês. E exatamente isso. Vamos seguir? A gente compreendendo esse processo de educação, isso tudo que a Bebel falou, é um novo olhar.
né? Um novo olhar para a educação, um novo olhar sobre de que forma isso tudo se dá. E o que o Espiritismo diz para a gente sobre isso? O Espiritismo vai propor o que para a gente? O Espiritismo vai propor essa educação integral do ser. Mas como, Márcia? Gente, vamos lembrar dele? Vamos lembrar de Kardec. Kardec, esse pedagogo fantástico, né? Discípulo de Pestalozzi, como o Bebel bem lembrou aí, grande pesquisador. Ele aceitou essa missão de amor, né, para se debruçar sobre a ciência, para se debruçar sobre a pesquisa e trazer essa codificação para a gente, né? Então, isso tudo se traduziu em forma das obras básicas. Então, olha que maravilha que nós temos na nossa doutrina, que vem um caminho para a gente seguir, né? Vem um estudo para a gente se aperfeiçoar, para a gente aceitar esse desafio, né? Dessa proposta de nos melhorar, de melhorar o outro, né? Então, isso tudo é muito importante, porque nós temos uma literatura vastíssima. Vamos lembrar também do Chico, né? Chico Xavier aqui, a gente tem mais de 450, dizem a 500 livros psicografados com mensagens maravilhosas de diversos assuntos. A gente continua até hoje, né, Divaldo e Joana, lançando um livro atrás do outro. Então, a gente tem um material muito rico. A gente tem André Luiz também explicando para a gente como é o mundo espiritual, as consequências dos nossos atos aqui, né, durante essa nossa reencarnação. E aí a gente vai ver que a gente está aqui para isso, né, para tentar mesmo essa melhora, para buscar essa reforma, né, a nossa reforma íntima e tentar contribuir para o outro. E a gente tem esse legado maravilhoso. Recentemente, nós temos muitos livros, eu não posso deixar de falar dos livros, né, que quem trabalha com FLEM ama, literatura não tem como deixar de comentar, né. A gente tem muitos livros recentemente lançados para crianças, né? Aquele autor o Rivas, que lançou vários livros agora infanto-juvenis, o próprio Adeilson Salles. A gente teve o prazer de assistir uma palestra com ele recentemente, né? Poucos dias aqui no Antenor. E a gente vai ver como que a gente tem esse material, né? A gente tem muita coisa que antigamente a gente não tinha. E se o nosso processo de reencarnação, a gente já sabe, né, que Kardec já trouxe isso para a gente, né? Ampliou esse nosso olhar, né, da finalidade da reencarnação. Como é que vai ser? Vai ser através do progresso e através da educação. E aí a gente vai conseguir chegar a essa formação integral do ser. E essa formação, a gente já falou aqui, vai repetir de novo. Essa formação é para todos. É bebê, é para o espírito, né, que ainda está na barriga da mãe, para bebê, para jovem, para adultos, para idosos. Então, o processo pode ser individual, ele vai ser incessante, e vai partir dessa nossa necessidade de desenvolver as nossas potencialidades, de dar uma corrigida ali naqueles nossos defeitos, que nós temos muitos, né? E para a gente adquirir novas virtudes, auxiliar ao nosso próximo. Então, a gente vai se educar e vai educar o outro. E aí, com essa gama toda, com esse legado inteiro que a gente tem, né? Não só da literatura, como é que o Centro Espírita vai tratar disso? Então, o Centro Espírita vai tratar disso de variadas formas, né? Com a literatura, que é a nossa base, que a gente tem científica, filosófica, religiosa, os nossos estudos na nossa casa, as nossas palestras, mesmo à distância, né? E mesmo em época de pandemia, a gente vai agora continuar se encontrando, continuar falando do espiritismo. Através das comunicações mediúnicas também, é muito importante, né? É realmente um processo educativo, as comunicações mediúnicas, esse trabalho todo. No Centro Espírita a gente vai ter também, óbvio, a evangelização,
de bebês de infância e de mocidade, e também na assistência social, que tem coisa mais bonita do que você doar o seu tempo para o outro, também um processo educativo, né? Então, a gente vai perceber que no centro espírita é a parte efetiva, né, dessa prática de educação. Essa educação é muito forte. A gente tem toda essa gama, todo esse material, toda essa diversidade, e é só a gente usar. E a gente tem que usar muito, usar de novo. E nessa troca maravilhosa que a gente consegue ter, né, com os nossos amigos aqui, a gente, com certeza, de alguma forma, alguma coisa a gente vai aprender, a gente vai evoluir também. Vocês sabiam que aqui em Mesquita tem evangelização de bebês? É uma maravilha, né? Não sei se todos conhecem, mas é um trabalho maravilhoso. A evangelização de bebês, a proposta é que os pais participem, né, do momento de evangelização, e a gente não só vai sensibilizar esse bebê que acaba de chegar, que acabou de iniciar o seu processo de reencarnação, né? A gente acha, né, que isso é muito difícil, que acho que não é fácil vir para cá onde a gente está, não, né? Porque, olha, não está sendo fácil, né? Então, esse bebê recém-chegado, ele precisa de acolhimento. Ele precisa de acolhimento da família, ele precisa de acolhimento da casa espírita. Então, a gente vai oferecer para ele e para os pais uma forma de dos pais também terem confiança nessa tarefa que eles acabaram de assumir, né? Que é criar, evangelizar, educar. Então, é imprescindível essa evangelização de bebês dentro da casa. Importantíssima que a gente vê como que a criança, nesse momento, ela já se sensibiliza, ela já consegue ter uma participação maravilhosa, uma troca também muito boa. Na infância, a gente continua também com esse processo, né, de educação. A gente tem que ver do que as crianças gostam, a gente precisa oferecer diversas formas de educar. Então, a gente vai conhecendo, né, o nosso educando, e a gente vai promovendo ali formas diferentes dele aprender sobre a doutrina, sobre a vida, sobre a natureza, sobre assuntos diversos, né? E a mocidade também, que a gente sabe que o jovem, nesse momento, está muito inseguro, né? É um momento delicado da vida, ele já passou, né, pela essa primeira fase do processo reencarnatório, ele já tem as suas convicções, né, e sua posição, né, do que ele gosta, do que ele não gosta, do que ele sabe fazer, e ele precisa muito de orientação também nesse sentido, porque eu não sei se a gente dá, eu sempre me pergunto muito isso, eu e a Paula, a gente conversa muito, né? Eu não sei se a gente consegue, para chegar ao jovem, para conseguir ter um diálogo, a gente tem que se aproximar, não tem como, a gente tem que se aproximar mesmo, a gente tem que ouvir o que eles querem falar, e nem sempre a gente dá essa abertura para o jovem, dele falar o que está sentindo, dele expor o que ele gostaria de fazer, o que ele gostaria de aprender, o que ele gostaria de estudar. E isso é importantíssimo. Então, se a gente já entende essa educação, né, esse processo de evangelização na casa espírita, como uma formação integral do ser, a gente vai entender ela como uma tarefa sublime, né, importantíssima, imprescindível, e a gente não pode mais, como educadores, como evangelizadores, como participantes da própria casa espírita, a gente não pode achar que essa é uma tarefa de mero passatempo. Não, a gente não pode pensar mais isso. Porque se esse é um processo, né, que a gente está tendo uma oportunidade dentro de uma casa espírita, com toda essa maravilha que a doutrina traz para a gente vai desperdiçar esse momento que a gente podia estar contribuindo para a melhoria de bebês, crianças, jovens e adultos, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade maravilhosa. Então, a gente precisa, sim, usar recursos como música, movimento, alegria, satisfação em aprender. A criança precisa disso.
quem não tem aqui, né, uma música marcante? A gente sempre tem uma música espírita que toca o nosso coração, faz a gente lembrar de quando a gente começou, da nossa época de mocidade. Histórias não pode faltar. Quem não lembra aqui também de uma história que ficou na nossa cabeça, numa palestra passada, que ela fez com que a gente efetivamente, significativamente aprendesse uma passagem do Evangelho, uma parábola de Jesus, isso fica mesmo, né, na gente. Então, esses são recursos que os evangelizadores precisam usar na casa espírita. Então, precisa ter música, precisa ter barulho, precisa ter movimento, porque é dessa forma que se aprende significativamente com prazer. Então, a gente que já está dentro da casa, né, todos nós, que já percebemos esse movimento, né, que já entendemos esse processo de educação, a gente não pode mais reclamar quando tem barulho, quando tem música, quando tem participação, que é isso exatamente que a gente quer, né? E a gente que é evangelizador também, a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande. Sensibilidade no sentido de, tá dando certo esse trabalho que eu estou fazendo? Eu realmente me sinto bem nessa faixa etária? Porque se a gente não se sente bem nessa faixa etária e acha que não está dando conta, a gente precisa mudar, né? E os temas que a gente preparou, a gente planeja. Quantas aulas eu, Bebel, Ana Paula, fizemos que não deu certo? E não deu mesmo, né? Porque naquele momento não era aquilo que as crianças estavam interessadas, naquele momento não era aquilo que elas queriam aprender. Então, a gente tem que estar com uma sensibilidade muito aguçada para a gente ter esse feeling e entender que essa sensibilidade vai ter que acontecer, né? Bom, e aí vocês vão me perguntar assim, e aí, Márcia, essa tarefa de educar é fácil? Porque a gente falando assim desse processo bem bonito, né, de compreender a educação ser integral, parecendo que é uma coisa maravilhosa, que a gente vai dar conta de fazer. Essa tarefa de educar é fácil. Eu vou responder para vocês que não é não. Não é, e é muito difícil. Nós aqui que estamos três, né, como mães, educadoras e evangelizadoras, como bem a Bebel falou, né? A gente aprende muito em casa, a gente aprende muito aqui nas nossas aulas na casa espírita, e é dificílimo esse processo, né? A gente percebe isso com nós mesmos. Quantas vezes a gente fala, ai, mas realmente a partir de agora eu estou apostando mais na minha reforma íntima, e aí eu vou tentar me controlar para não ficar nervosa, para não gritar com meu filho em casa, e a gente não consegue. Então, esse é um movimento que a gente tem que fazer. A gente vai dar uns caminhos para frente e vai dar alguns para trás. Vai dar alguns para frente, vai dar alguns para trás. Isso é super normal, né? A gente tem que entender isso. E lembrar de Jesus, né? Porque é o nosso exemplo maior de amor, de paciência, que trouxe uma mensagem, né, de evangelização para nós tão sublime e que até hoje aguarda com paciência, né? Que a gente comece ainda a compreender a mensagem dele, que a gente ainda comece a praticar a mensagem. Então, é isso aí. A gente vai ter muita paciência, muito amor e tranquilidade, para com calma a gente saber que a gente vai dar alguns passinhos, vai voltar alguns, e é assim mesmo, e é um processo, né? Não tem receita de bolo, não tem caminho certo. E imprescindível que a família, nesse momento, como em todos os momentos da vida da criança, do jovem, esteja presente, né? Não só na escola, como a Bebel falou, não só na casa espírita, mas atenta em casa também. E aí eu vou jogar a bola agora para a Ana Paula, para a gente conversar mais um pouquinho sobre isso. Paula, tá me ouvindo? Paula tem que abrir o microfone, velho. Abrir, porque, entendeu? O negócio aqui é difícil. Paula, tá com o microfone? Abrir. Tá. O Daniel hoje podia estar ajudando Cadê ela, o né, Daniel, gente? Tadinho, eu mesmo pedi para ele não ficar, senão ficou mais nervosa.
Boa noite, queridos. Também Meu Deus. queria agradecer muito essa oportunidade, apesar da brincadeira com a Roberta. Muito obrigada mesmo. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Brincando. Bebel já falou muito, Marcinha falou maravilhosamente também. E aí me coube falar um pouquinho sobre o papel da família na educação do espírito, né? Uma coisa muito simples de se conversar, né? Então, para começar, eu trouxe só uma definição bem rapidinha sobre família, né? Só para a gente iniciar a nossa conversa, que é aquele grupo de pessoas que compartilham o mesmo ambiente, e pode ser, né? A gente tem várias formações familiares, não vamos conversar sobre isso, mas papai, mamãe, enfim, hoje várias formações que existem por aí. E aí eu começo a minha fala com um capítulo falando do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, no item 8, né, que está escrito o seguinte, que não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe forneceu invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. E aí, meus amigos, cai sobre nós uma responsabilidade, né? Que com o auxílio da doutrina, né? Assim, ela nos ajuda muito, porque ela já vem mostrando para a gente, como a Bebel falou, a Marcinha, né? Que os nossos filhos, eles são espíritos, né? E que eles já vêm com a sua bagagem espiritual, né? Eles podem ter sido os nossos amigos ou inimigos do passado, né? Eles podem estar mais à frente nessa caminhada evolutiva. E aí a Dora também coloca que esse nosso conhecimento, né, que é um espírito que está retornando, ele quebra uma hierarquia, né? O que é importante, porque aí a gente já não é, nós não somos detentores de todos os saberes, e nós estamos ali, naquele grupo, para um aprender com o outro, né? Então, quando eu estava brincando com as meninas, quando a gente recebe um filho na nossa casa, a gente recebe um Kinder Ovo, né? Porque a gente é uma surpresa realmente, né? É um verdadeiro Kinder Ovo, a gente não sabe a bagagem, mas fato é que o grupo se auxilia, né? Mutuamente nesse processo de educação. E aí eu vou falar um pouquinho assim do meu processo, só para exemplificar mesmo, que começou há 19 anos atrás apenas, né? Com a chegada da Juliana. E aí era muito complexo, porque venho de uma educação muito que era muito comum naquela época dos anos 80, né, por aí, que a gente reprimia tudo, né, tudo era na base do bater, né, não tinha muito diálogo. Por que eu não posso fazer isso, mãe? Não pode porque não pode. Ué, mas você faz e eu não posso? Eu posso, mas você não pode, né? E aí, como que você... e aí eu consegui perceber essa situação e dar um start assim na minha mente quando eu comecei a observar a minha filha falando com os seus bonecos. E aí, gente, foi... Nossa, eu falei, meu Deus, como assim? É isso que eu faço? Eu consegui me ver, né, nas atitudes dela, no jeito que ela falava com os bonecos, né? Colocando os bonecos de castigo, brigando com os bonecos, né? E aí eu fiquei, caramba, e agora? Vou ter que refazer isso, porque eu não gostei do que eu vi, né? Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que eu vou ter que reformular aí esse modelo de educação que me foi dado e foi dado para muitos, né, de nós, mas que eu entendi naquele momento que não era de repente o melhor, né, o melhor modelo, né, que isso estava... Eu fiquei assustada mesmo de ver isso sendo refletido ali na minha frente, né? Me vi, foi como a gente estava conversando, né? Foi como se eu estivesse num espelho, né? Me vendo,
E aí foi um processo, iniciou-se um processo de educação, né? Então, ver como os nossos filhos, né, contribuem de maneira significativa, né, para esse processo aí educativo nosso, né? E aí, a Dora também coloca para a gente, né, que nós sofremos algumas mudanças, né, na estrutura familiar, né, de um modelo hierárquico autoritário, a gente acabou escorregando para um indiferentismo, né, que embora não seja uma regra geral, né, porque muitos ainda adotam um estilo repressivo, né, e crentes ainda existe essa questão de acreditar na pancadaria, né, na opressão, né. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu quando estou assim na rua e aí tem uma mãe com uma criança, e a criança começa a fazer pirraça e eu vejo que a mãe está ficando irritada, eu fico, meu Deus, tomara que ela se acalme e também. Porque eu sei que a maioria das vezes vai rolar um tapa, né? Vai rolar uma coisa assim meio tensa, e aí eu fico meio ainda angustiada com essas situações, né? Que a gente também se vê, a gente perde a paciência, como a Marcinha falou, né? A gente perde a paciência realmente, né? Mas a gente está nesse processo mesmo de educação, né? Há, claro, muitas famílias que estão nesse processo já de diálogo, né? De entender e de ver a criança como um espírito, né? Graças a Deus, né? De querer educar de uma outra forma, né? Mas a gente sabe que não é a realidade ainda de todos, infelizmente, de todas as famílias, né? Infelizmente. E aí eu trouxe o capítulo aqui também, 14, né? No item 9, uma outra fala do Evangelho, né? Como a Marcinha falou, a doutrina espírita tem uma vasta, né, literatura aí que nos traz muitas orientações, né? E aí está escrito assim, lá no item 9. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons e maus, que traz a sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. E aí, eu faço uma outra reflexão, né? A estudá-los. Então, para você estudar, você tem que ter uma observação, né? E como é que você encaixa essa educação, essa observação com o trabalho, né? Com afazeres domésticos, que não deixam de ter, com muitas mulheres, falando basicamente, né, com o estudo, né? Não só as mulheres, mas os homens também. E aí, como faz? Não tem resposta. A resposta é: não tenho resposta. O fato é que a doutrina, ela nos coloca na tarefa de educar os nossos filhos, né? E tendo isso como prioridade. E aí, a Dora vem novamente, nos convida a refletir o seguinte: será que realmente a gente não pode reorganizar o nosso horário de trabalho? Isso é uma coisa que eu sempre converso com meus amigos, eles ficam, Ana Paula, eu falei, gente, não existe isso de trabalhar 8 horas por dia. Isso é irreal. Aí você, mas Ana Paula, como assim? Eu falei, mas gente, como é que dá conta de educar uma criança, de cuidar sabe, de ter um tempo em casa, né? Se você trabalha 8 horas, você chega morta, a criança às vezes está dormindo, o jovem, aqui em casa é uma jovem e uma criança, né? E aí o jovem está dormindo, a criança está dormindo, né? Será que a gente fala, mas eu preciso trabalhar? Ok, eu preciso trabalhar, mas será que a gente está dando prioridade para correr mais atrás dessa questões do trabalho, né? E ter um carro novo, e ter, né, uma roupa cara, né? Se a gente pode, de repente a gente não pode reduzir esse tempo de trabalho, ganhar um pouco menos, sim, mas ainda assim ajudar, né? Pagar algumas coisas e ter um pouquinho mais de tempo, né? Será que não... E aí a Dora coloca essa reflexão para a gente, será que é melhor a gente ter tudo isso, né? Tudo top, né? Roupa, carro, casa, e não ter nenhum tempo para os nossos filhos, para a nossa família, né?
que prioridade que a gente está dando para isso, né? É óbvio que existem aquelas famílias que não tem jeito. Tem que trabalhar às 8 horas mesmo, que eu acho um absurdo. Mas tem que trabalhar, mas ela também... Mas aí, ainda que seja assim, né? A gente não foge da nossa responsabilidade, né? Dessa tarefa que Deus nos entregou ali em mãos para dar conta desses filhos, né? Não só a mãe, mas o pai, né? Também. E aí, eu queria só, assim, para a gente... Só para ilustrar, né? Eu fiz uma reunião com as professoras do meu filho, e aí a gente conversando, elas falaram assim, mas, poxa, Ana, que bom, a gente está conversando e eu estou conseguindo ver o João na sua fala. Porque muitas vezes eu converso e eu não vejo, a mãe está falando, mas eu não estou vendo aquela criança que a mãe está falando. Isso se dá porque muitas vezes a mãe não conhece os filhos. Ela não sabe, né, do que o filho gosta, né, o que deixa o filho irritado, né, o que vai... dos comportamentos dele, né? Ela não tem noção. Então, às vezes, até a professora traz uma demanda, olha, fulaninho está fazendo isso. Mas meu filho faz isso? Não. E às vezes é um comportamento corriqueiro da criança e a mãe simplesmente não conhece o filho, né? Então, além, né, não é só tempo, né? Eu acho que é um tempo de qualidade, acima de tudo, né? Também estou jogando aqui, porque você não tem tempo, não é isso. Né? Só para a gente refletir mesmo, e quem traz a reflexão é a Dora. Já me isentei aqui, que não sou eu, tá? É ela que está trazendo, então tem todo aí um processo, né? E aí, eu queria falar um pouquinho também, assim, eu peguei alguns tópicos, porque falar, gente, sobre família, né, é algo muito complexo, né? E aí eu queria colocar também a questão do divórcio, né? Que o espiritismo, ele não é contra o divórcio, mas a Dora também coloca que a gente cuide, né, desse processo com muito, muito cuidado mesmo, né? Com os jovens, com a criança, né? Porque a gente vê, infelizmente, muitas situações em que há separações e aí um fica jogando a criança para um lado, contra o pai, contra a mãe, né? E aí já é um processo muito doloroso para todos, né? E aí a criança fica, ou o jovem fica nesse meio, aí daqui a pouco, tá com uma depressão, né? Tá com tá triste, não sabe por quê, né? Então, assim, a responsabilidade, né, que nós temos nesse processo que muitas vezes se faz necessário, né? Mas a doutrina orienta que a gente procure, busque conversar bastante, né? Ver todas as possibilidades antes de partir para esse extremo, mas que, se for necessário, que haja esse cuidado com os pequenos e com os jovens que sofrem muito com essa situação, da gente tomar cuidado e não se virar de novo adolescente, né? Porque tem aqueles pais que separam e viram um garotão de novo, e aí querem ficar com muitas meninas, né? E as meninas com muitos rapazes, aí a criança, né, que tinha aquela referência, né, de repente, sabe, fica perdida, né? E aí, assim, eu lembro muito que quando eu tive a primeira, que eu me separei, né, do pai da Juliana, eu achei que estava tudo bem, e daqui a pouco eu comecei a perceber ela extremamente, uma criança que era alegre, que era feliz, triste, só trancadinha no quarto. Eu falei, caramba, o que está acontecendo, né? E aí precisou de um psicólogo, né, um psicanalista para realmente reestruturar, né, a questão da separação. E eu só percebi, assim, que a coisa estava bem grave por uma fala dela. Então, por isso, a importância da gente ouvir o jovem, né? Ouvir, às vezes o jovem, a Marcinha falou muito da nossa sensibilidade, às vezes o jovem chega na mocidade, né? A gente fez um cronograma, já fizemos tudo, e aí o jovem não está com aquela demanda, ele está triste, aconteceu alguma coisa, né? E aí você tem que ter percepção, né? Se você não conseguir falar no momento do estudo, chama depois, conversa, né? Aconteceu alguma coisa, né? Vamos lá, vamos conversar. E aí eu percebi, porque ela falou, o meu pai me abandonou. E aí eu falei, não, filha, o pai não te abandonou. Na mente dela, esse tempo todo que ela ficou triste, né?
que ela ficou ali meio depressiva, é porque ela achou que o pai dela tinha abandonado ela. Ela não processou que nós somos adultos, né? Que a gente acha que a criança vai processar isso, mas isso é muito difícil, né? Somos adultos, não chegamos a um consenso, não dá mais. Não, ela achou simplesmente que o pai dela abandonou ela. E aí? Como é que faz? Né? Como que se a gente não tiver uma escuta qualificada, porque é isso, é escuta qualificada. Você saber escutar é algo muito difícil, né? Entender a demanda do outro é muito difícil, né? Porque às vezes, eu escuto, mas não escuta, né? O jovem fala, eu conversei com ele, mas não conversou, porque você não conseguiu perceber algumas coisas, você não conseguiu ter aquela escuta qualificada, não é verdade? E perceber também, né, que e aí eu vou falar um pouquinho da questão do jovem, né, até porque eu tenho uma em casa, e a questão do grupo também, né, que o jovem ele tem as suas questões, né, ele tem suas questões amorosas, né, ele tem, né, as suas decepções, né, ele está ali descobrindo um monte de coisa, está numa fase linda, mas ao mesmo tempo conturbada, né, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, são muitos hormônios, né, florescendo aí, e aí a gente precisa validar também as questões desse jovem, porque às vezes o jovem está triste, aí a mãe olha e fala, palhaçada, isso é palhaçada, né? E não é palhaçada, né? Ele está com uma questão ali que está incomodando ele, né? Então, assim, como nós, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser esclarecido, né? E se ele não for esclarecido dentro de casa, ele vai buscar esclarecimento na rua. E esse esclarecimento na rua pode não ser o adequado, né? Então, a gente fica aí nesse papel, né? Dentro de casa, né? Falando da família, de orientar e acolher esse jovem, essa criança, né? E aí eu lembro que a Ju estava com uma questão dessas, vou falar dessa, mãe, você só falou de mim. Mas eu já falei do João. Vou falar do João também. E aí ela estava com uma baixa autoestima, né? E aí quem percebeu não fui eu nesse momento, foi o Daniel. Falou, preste atenção. Falei, nossa, a Ju tá estranha, tá assim, tá assado, né? Comecei a reclamar. Aí ele falou, preste atenção, ela tá com uma baixa autoestima, né? Isso é ruim e tal. Aí eu falei, opa. E aí a gente vê o papel também do homem, do pai, né? Que antes não tinha tanta participação aí nesse processo de educação, e a gente vê como é maravilhoso essa parceria, né? De a gente poder contar com o outro, né? Como a gente conversava, às vezes você está no ponto de perder a paciência, é a hora que o outro entra, né? Às vezes eu estou aqui com o João e eu estou falando e falando e falando, e o João, né, ele é forte, né, nos quereres dele, e aí o Daniel já percebe alguma coisa e fala, não, peraí, sobe um pouquinho, vai lá, deixa que eu seguro aqui. E aí a criança, né, e aí a gente ganha muito, porque a gente tem uma parceria, tem uma hora, então peraí, deixa eu me acalmar, e aí ele dá continuidade, né, a esse processo, né? Então, isso é maravilhoso, essa mudança aí do pai, né? Sempre quando, na minha profissão, que vem uma mãezinha fazer o pré-natal, eu sempre falo, vamos fazer o pré-natal do pai também, porque existe o pré-natal do pai. Então, a mãe fica, nossa, existe. Vamos fazer um grupo e para ensinar os cuidados do bebê para o pai, porque o pai também precisa aprender a cuidar do bebê. Né? É importante para ele se sente parte. Porque quando a gente tem a criança, a gente trava a criança aqui no colo, ninguém chega perto, o pai não pega, o pai não troca fralda. Não. O pai troca fralda, o pai dá banho. E isso é maravilhoso. Né? E a gente vai desde sempre aí inserindo, né? E compartilhando, né? E a criança, jovem, ganha muito, né? Com essa parceria dos dois, né? E a gente precisa também entender, assim, ter uma parceria com a escola, né? Ter com a professora mesmo, essa conversa, né? Porque
Muitas vezes o pai é chamado, mas meu filho fez isso, duvido, né? Às vezes, em vez de ter uma escuta para a professora, o que ela está trazendo ali, começar a prestar atenção no filho mais, não, às vezes vai querer, né, discutir, se indispor com a professora. Então, essa é uma parceria importante, entender essa importância da evangelização, né, como a Marcinha colocou, né? Eu sou muito grata à evangelização de bebês, né? Quando eu soube, eu e a Marcinha, Bebel está fazendo evangelização, vamos para estudantes, vamos levar as crianças, né? Muito importante, o João até hoje lembra das músicas, né? E a gente ficou lá, a gente não entendeu a evangelização como uma aulinha para o pai assistir a palestra, né? A gente precisa tirar isso da nossa mente. Não é uma aulinha, evangelização de bebê, não é uma aulinha ou de criança, ou do jovem, não é uma aulinha para o pai assistir a palestra. Não que o pai não possa assistir, mas é um processo, né, de educação também, né? O jovem está ali aprendendo, o bebê, junto com o pai, também está, ou a mãe, né, faz um revezamento, também está aprendendo. Então, assim, a gente precisa entender isso. E aí, para terminar, que eu falo um pouquinho, né? Eu vou ler um trechinho aqui do livro de Dora, Dorinha, que a gente já está assim, livro da Dora, né? Que diz o seguinte, que o lar, ele deve ser o cenário onde o indivíduo possa sentir-se plenamente confiante, aceito e amado, onde possa expor seus conflitos mais íntimos com sinceridade, sem medo de perder a compreensão dos familiares, onde possa desabafar seus problemas e dialogar em profundidade com os que lhe são afins. A família tem que ser o esteio da autoeducação, o exemplo edificante, o ambiente moral, as vibrações amorosas do lar serão determinantes na existência presente e na vida imortal. E é isso.